Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui hoje com a seguinte mensagem: Igreja, Centro Terapêutico de Deus. E para trazer essa mensagem para você, eu vou ler o texto de Mateus 16:18, que diz o seguinte: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é a igreja? Esta palavra igreja que Jesus aqui citou em Mateus 16:18, na verdade, Jesus não criou esta palavra. Essa palavra era uma palavra que já existia na época do Novo Testamento. Essa palavra em grego significa eclésia ou eclésia, tá? Que significa chamar, assembleia dos chamados para fora. Esta palavra era usada na época do Novo Testamento já, referente à comunidade, à cidade, onde pessoas da comunidade eram escolhidas de tempo em tempo, eram separadas de tempo em tempo para administrar as finanças da cidade, tá certo? É como se fosse, vamos dizer assim, os vereadores hoje, vamos dizer. Então, de tempos em tempos, eles eram escolhidos, separados, se reuniam para definir o que seria feito com as finanças da cidade no bem comum. Então, quando Jesus usa essa palavra igreja, eclésia, ele está se referindo que da mesma maneira que na época existia esse grupo separado, escolhido, para administrar os bens da sociedade, da mesma forma, Jesus estava instituindo uma equipe, né, um grupo separado para tratar as coisas espirituais, tratar as coisas do reino de Deus. Então aí veio se tornar, transliterando para o português, igreja, tá certo? Então igreja significa uma reunião das pessoas chamadas para fora. No sentido espiritual, chamados para fora do quê? Para fora do pecado e mais próximos de Deus. São os principais significados da palavra santificação, tá? O santo. Então os ecletói, como eram chamados, né? Eles, na época, que eram as pessoas que faziam parte desse grupo, eram chamados ou convocados, eles tinham algumas características para poder fazer parte desse grupo, dessa eclésia da sociedade, tá? Mas como é que funcionavam essas reuniões? Elas eram reuniões, elas eram autônomas e democráticas, né? A reunião da igreja é autônoma e democrática. Os ecletói, na época ali, no caso a igreja do Novo Testamento, quando Jesus a fundou, ela tinha alguns pré-requisitos para a pessoa se tornar membro da igreja, que é ser regenerado, né? Ou seja, um novo nascimento, nascer de novo, por meio da palavra de salvação, batizado na água, né? Que significa mergulho, imersão na água, profissão de fé, então a pessoa professava sua fé publicamente, era batizada nas águas, e esse batismo também tinha a ideia de incluir a pessoa, integrá-la no corpo de Cristo, que é a igreja, tá certo? Então, a regeneração, a conversão, né, o arrependimento, o novo nascimento, a profissão de fé, o batismo, mas tudo isso também tinha que ser de livre e espontânea vontade. Então, por isso que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê os apóstolos pregando o evangelho, anunciando o evangelho, e as pessoas de livre e espontânea vontade tomando sua decisão, e então passando a fazer parte desse grupo chamado igreja, tá? Então se torna uma instituição onde ali eles se reuniam para poder estudar a palavra de Deus, para poder orar uns pelos outros, para terem comunhão uns com os outros, para poderem compartilharem, não somente no sentido espiritual, experiências, mas também no sentido material, alimentos e necessidades que cada um tinha, tá? A Bíblia também nos ensina, queridos, que existem várias figuras da igreja, comparações que os apóstolos, ou principalmente o apóstolo Paulo, fazia para poder mostrar como é que Deus trabalhava na vida da igreja. Então nós temos ali, por exemplo, Efésios 4:12, nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, mostrando no exemplo da anatomia, né, que o corpo é um só, mas com muitos membros. Tito 2:14, ali é referido com a igreja como um povo peculiar, um povo separado, um povo diferente. 1 Pedro 5:2 nos mostra que a igreja é o rebanho de Deus, ou seja, é onde Deus trata, cuida ali das ovelhas, né? 1 Coríntios 6:19 e Efésios 2:20, 21 e 22 chama a igreja de casa ou edifício, ou seja, Deus vai acrescentando, vai dando corpo para né, para essa construção através da edificação da vida de cada um de nós é um tijolinho nessa construção. 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade.